Bom dia, amigo. Estamos juntos aqui no programa Logo de Manhã e eu começo o dia abraçando os aniversariantes do dia de hoje, desejando-lhes muitas felicidades e as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Com vocês, o pastor Adelson Santa Cruz, pastor da Primeira Igreja Batista de Tapetinga, na Bahia, nosso mensageiro nesta ocasião. Bom dia, querido telespectador. Mais uma vez estamos aqui para meditar na Palavra de Deus logo de manhã. E eu tenho a minha Bíblia aberta no livro de Colossenses, a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Colossos, no capítulo 2. Aqui Paulo descreve a obra de Cristo na cruz, a obra redentora, o sacrifício de Jesus em prol da redenção, da salvação da humanidade pecadora. E no relato que Paulo faz dessa obra, ele nos apresenta notícias maravilhosas. E com base no que vamos ler aqui, eu quero apresentar boas notícias para você. Talvez você tenha sido bombardeado nos últimos dias com muitas notícias desagradáveis, notícias de morte, de violência, de protestos. Mas eu quero trazer notícias boas. E evangelho é isso. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Vamos ler a palavra para identificar as boas notícias? Escreve o apóstolo. E a vós outros, quando estáveis mortos pelas vossas transgressões, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. E tendo despojado principados e potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na mesma cruz. Que texto extraordinário! Aqui Paulo mostra as boas notícias a partir da cruz de Cristo Jesus, do que Jesus fez na cruz. Querido telespectador, com base na obra de Jesus na cruz, ao dar a sua vida por nós, eu tenho boas notícias para você. A primeira boa notícia que eu quero compartilhar com base nesse texto é a seguinte: o seu maior bem foi recuperado. Qual o maior bem que alguém pode ter? É a vida. E Paulo diz que nós que estávamos mortos, então tínhamos perdido a vida, ele nos deu vida novamente, ele nos vivificou. Que bênção! Eu estava morto por causa do meu pecado e Jesus me deu uma nova vida. Essa é uma boa notícia. Meu maior bem, a vida, foi recuperado. Jesus veio para dar vida. João 10,10 diz que ele trouxe vida e vida com abundância. João 10,28, a palavra do Senhor diz que ele nos dá a vida e ninguém pode nos tirar da mão dele. Ele diz assim: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. Jesus recuperou o nosso maior bem. Essa é a primeira boa notícia que eu tenho para você. Segunda boa notícia, eu quero te dizer neste programa, logo de manhã, que o seu maior problema foi resolvido. Qual o maior problema? É o problema do pecado. Ele é maior por causa das consequências eternas. Às vezes nós entendemos que os problemas maiores são os financeiros, econômicos, problemas de saúde. Não, queridos. Os problemas espirituais são os maiores porque alcançam a todos e têm implicações para a eternidade. O pecado trouxe morte, o pecado infelicita, o pecado arruína a nossa existência, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. Mas Paulo diz que ali na cruz, Cristo perdoou todos os nossos pecados. A nós que estávamos mortos por causa do pecado, ele perdoou os pecados. E a palavra aqui usa um termo forense, diz perdoando todos os nossos delitos. Delito tem a ver com conduta deletéria, criminosa. E Jesus nos perdoou. Seu maior problema foi resolvido, que é o problema do pecado. Por último, eu quero dizer
que o seu maior inimigo foi derrotado. A Bíblia diz que ali na cruz, além de nos conceder vida, ali na cruz, além de perdoar os nossos pecados, o Senhor Jesus despojou principados e potestades e os expôs ao desprezo, triunfando deles ali na cruz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, que com a sua morte na cruz nos deu tamanha vitória. Logo de manhã, traz boas notícias para você. Boas notícias de uma nova vida em Cristo Jesus. Boas notícias de perdão para os seus pecados. Boa notícia de vitória sobre o nosso adversário. Que estas boas notícias possam inundar o seu coração nesta manhã e dar a você uma nova visão e uma nova disposição para a vida. Eu não sei o que você vai fazer com essas notícias. Se vai desprezá-las ou se vai aceitá-las. É lamentável que a gente se permita impactar tão facilmente por notícias desagradáveis e esqueçamos das boas notícias. Não esqueça as boas notícias desse dia. Seu maior bem foi recuperado, a vida. Seu maior problema foi resolvido, o problema do pecado. Seu maior inimigo foi derrotado. Tudo isso na obra redentora de Jesus ali na cruz do Calvário. Aproxime-se de Jesus com fé e com gratidão por todas as bênçãos que Ele conquistou para você ali na morte de cruz. Que Ele mesmo te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, louvamos-te pelo dom de Jesus, que por nós, pecadores, foi morto ali na cruz. Nesta manhã, quando compartilhamos com os nossos ouvintes as boas notícias que nos advêm da morte de Cristo ali na cruz, nós pedimos que pela ação sobrenatural do Teu Espírito, o Senhor aplique estas verdades em cada coração que nos escuta, que nos ouve nesta manhã. Que a Tua palavra fique guardada em nossos corações e que essas boas notícias nos façam celebrar, nos façam caminhar de forma diferente e ser mais agradecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que as boas notícias do Evangelho de Jesus Cristo cheguem a esta família, a esta casa, trazendo um novo alento, uma nova esperança, trazendo vida, perdão, transformação. Ó, meu Senhor, tantos lares, tantas famílias destruídas, vitimadas pelo diabo, mas nesta manhã nós anunciamos a vitória em Cristo Jesus, que Cristo triunfou dos principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ó Senhor, que estas boas notícias cheguem como um bálsamo, como um alento, como um renovo de esperança para cada família. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.